Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Daiane. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o signo de Escorpião e sua conexão afetiva, período de julho de 2026. Vamos lá? Lembrando, se você é novo ou nova aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, já deixa seu curtir no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento e o engajamento do canal aqui na plataforma e eu fico imensamente feliz com essa troca de energia entre a gente. Vamos lá? Escorpião e sua conexão. Julho de 2026. Trouxe aqui o tarô de Marcélia, arcanos maiores. Vamos pegar a energia geral. Leituras particulares, pessoal, e contribuições via Pix para a melhoria do canal. Mais informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Discernimento também é necessário. Vamos lá. Uma energia. A lua. A lua vem no bloqueio, né? Bem invertida, eu vou aceitar. O que mais? A temperança. O que tá acontecendo aí, Escorpião? O julgamento. Clarifica pra mim essas três cartas em uma só, por gentileza. A estrela. Sim, tá. A estrela. Gente, aqui tem muito forte, tá? É uma energia de alguma situação. Fundo do deck, o carro, exatamente. Tem algum escorpiano, alguma escorpiana que eu estou me conectando, ou que vocês, pode ser a energia da pessoa que vocês estão lidando, tá, Escorpião? Que esteja aqui na mesa, que está começando a descobrir, a perceber alguma situação que antes não via. Então aqui, e pode ser com essa temperança, é que essa situação ela tá começando a se estabilizar no momento presente, na realidade dessa pessoa. E com julgamento é como se isso ficasse muito evidente, né? Ou como se tivesse alguém se despertando para algo que antes não estava percebendo. E isso tudo vai clarificado pela estrela. A estrela, ela me fala de algo ali que é como se renovasse, né? Exatamente. Então aqui tem alguma situação, Escorpião, que vocês estavam em dúvida, que tá começando a clarear na mente de vocês perante alguma conexão. Ou alguém referente a vocês. E é como se você estivesse integrando isso, sabe? No teu dia a dia, na tua realidade. Tem alguém tomando consciência aqui de algo. Exatamente. Então aqui pode ter alguém percebendo que gosta de alguma pessoa, né? Exatamente. Exatamente. Então aqui pode ter alguém percebendo que gosta de uma pessoa. Pode ter alguém aqui descobrindo algo que antes ficava só como uma certa desconfiança e tentando ver como lidar com essa situação, trazendo isso para sua realidade e vendo como que eu vou lidar com isso. Beleza, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclana, tá? Como que eu vou lidar com isso agora, já que eu gosto? Né? Alguém assumindo para si mesmo também algum sentimento. Alguma verdade que tá vindo à tona aí. E com julgamento a gente pode falar de situações do passado, tá? É uma situação talvez que já venha acompanhando vocês, não é de hoje. Por exemplo, eu sempre cruzo com a mesma pessoa, vamos supor. A vida gira, as coisas mudam e eu sempre encontro aquela mesma pessoa na minha vida e eu encontro ela em determinadas situações, né? Vamos dar um exemplo, uma analogia, tá, gente? Porque a gente só tem arcanos maiores aqui. Eu vou filtrar a energia logo mais com os outros oráculos. Então, eu sempre encontro uma pessoa.
Nossa, mas não é por acaso que essa pessoa sempre aparece na minha vida em certos momentos da minha vida. E aqui alguém começa a trazer a situação lá das entranhas do campo do inconsciente, do emocional, e começa a trazer para a superfície. Opa, aqui tem alguma coisa. O que tem aqui? E tem alguém, isso vindo para a superfície, alguém tomando consciência disso. Aqui também pode ter uma situação de alguém percebendo que uma pessoa não vai mudar. Aqui também pode ter a situação de uma pessoa percebendo que uma pessoa mudou ou está mudando. Exatamente. Vamos saber mais. Baralho da Maria Padilha. Pra gente afunilar mais essa energia aqui, tá? Filtrar. Clarifica pra mim essa energia, por favor. Maria Padilha. Baralho da Maria Padilha. Para Escorpião e sua conexão, julho de 2026. O que eles precisam saber? Aqui eu vejo, independente do que aconteça, alguns grupos de escorpianos sabendo lidar melhor com uma situação que antes não sabia. Porque a gente tem a temperança. A temperança aqui, ela vem trazendo uma integração. Algo que eu desconhecia, agora eu conheço, então agora eu consigo lidar com isso melhor. Não é uma situação que eu não conheça mais. Então pode voltar uma situação que aqui o julgamento me fala de uma situação que se repete, né? Ou alguém do passado que volta, ou uma situação aí, algum comportamento que para vocês já não é novo, ou vocês tomando consciência de algum comportamento mais tóxico dentro de uma relação. E vocês aprenderam, vocês não estão mais verde nisso, entendeu? É como se vocês já tivessem adquirido uma casca e de agora vocês sabem lidar melhor com isso. Exatamente. E isso traz uma restauração, uma renovação. Aqui, se a gente vai falando dentro de uma dinâmica afetiva, que alguém já esteja há muito tempo, numa conexão já estabelecida, de muito tempo, né? Se surge alguma situação, por exemplo, eu brigo com meu parceiro, com meu companheiro, com a minha amada, com o meu amado, Daiane, sempre pelo mesmo motivo. Mas agora eu já sei lidar com essa situação. Ou eu lido com isso de uma outra forma. Eu já entendo por que eu sempre entro nessa discussão. Porque essa lua invertida, ela me mostra de clareza vindo à tona, né? Então eu já entendo qual é o gatilho que faz com que eu brigue com o meu esposo, com a minha esposa, sempre por um mesmo motivo. Agora eu já consigo temperar, já consigo ajustar isso aqui para que a situação não saia ali de um controle, né? Ou consiga ajustar tudo aqui. Para amenizar, né, o estrago. E aqui pode ter um grupo de escorpianos também, gente, que me abriu agora uma coisa muito mais ampla, tá? Vou falar rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. É de alguma situação do passado que volta, algum ex, alguma ex. E como se situações que estivessem ocultas, vocês conseguissem olhar para essa situação com um novo olhar. Mas lá no passado eu agi com fulano dessa forma. Mas por que eu agi dessa forma? Ou por que eu me atraí por fulano, por fulana? Né? E aqui a temperança, ela me fala muito dessa integração da luz, né? Eu vou usar esse termo de luz e sombra. Realmente, o que lá no passado me chamava atenção muito numa pessoa? E agora, o que me chama atenção numa relação? Extraindo o melhor e o pior dessa situação. Tomando consciência disso. Administrando isso. Aqui tem uma pessoa se conhecendo melhor. Através de uma conexão do passado também. Se entendendo melhor. Interessante.
Vamos saber mais detalhes aqui com Baralho da Maria Padilha, pra gente não demorar demais. Pessoal, se inscreva no canal, já deixa seu curtir no vídeo, seu comentário carinhoso e bora que bora. Vamos lá. Scorpion, o que a gente tá falando aqui? Casamento. A gente pode falar realmente de alguém que está numa conexão. Ou de estabilidade em geral. Boa sorte, baixo da temperança. Magia e feitiço. Uau. Clarifica essas 3 cartas pra mim, por favor. Alegrias e comemorações. Aqui tem alguém tirando o melhor possível de uma situação, tá? Independente de como essa situação se apresente. Aqui no fundo do deck nós temos amigo fiel, aliado. A gente pode estar falando de alguém aqui que gosta muito de você, Scorpion, ou você que gosta genuinamente de alguém. Que a gente pode estar falando de uma relação já estabelecida na vida de vocês, de alguém do passado, que te acompanha há um bom tempo, ou de algum parceiro mesmo eventual, que você, parceiro eventual não, de algum parceiro mesmo que vocês estejam. Aqui tem uma situação que estava um pouco instável, ela começa a se estabilizar. Mas eu vejo alguém aqui que tem um pouco mais de maturidade para lidar com uma situação que antes não tinha. E essa situação ela pode envolver muito desejo, muita atração, muita química aqui, com magia e feitiço, tá? Na magia e feitiço na minha mesa ela vem falar desse magnetismo, né? De algo que chama atenção. A gente pode falar até de uma energia mais do diabo, assim, sabe? De uma energia mais potente. De algo que às vezes foge do nosso controle, mas alguém aqui conseguindo administrar isso. E isso trazendo aqui méritos para alguém aqui, trazendo coisas boas, sabe? Dentro de uma relação. Então a gente pode ter um grupo aqui de escorpianos que dentro de uma relação afetiva que se encontra, pode estar começando a perceber certos padrões de comportamento e começando a alinhar isso para que não venha prejudicar tão intensamente uma conexão. A gente pode estar falando aqui de alguma situação que envolve a descoberta de um sentimento mais profundo por alguém, que talvez permaneça insistindo na vida de alguém aqui, né? Alguma presença. Aqui com um casamento, boa sorte, magia e feitiço, a gente tem muito forte uma ideia de estabilidade, de construção. É como se uma dinâmica que estava um pouco confusa, um pouco nublada, alguém sem entender muito bem uma situação, começasse a entender melhor. Que como se um sentimento ele começasse a ser percebido. Exatamente. Aqui pode ter a ver também, Scorpio, com alguma situação vinculada a social, a ambiente social também. Alguém saindo, conhecendo alguém mais intimamente, profundamente, algum encontro onde gera aí, né, bem alegrias e comemorações, né? Alegrias e comemorações me fala dessa energia de alguém se divertindo, de alguém estando bem, feliz com o sentimento com uma outra pessoa.
Aqui é como se um sentimento estivesse começando a ser vivido, a experienciado de uma forma externa, não só internamente. Então pode falar de encontros, conversas, aproximação. É como se alguém estivesse integrando mesmo o que sente na vida real. Aqui, se vocês estão se relacionando, se aproximando de alguém onde a situação estava um pouco confusa, vocês estavam meio que sem entender alguma coisa, é como se isso começasse a ser entendido, a ser acessado. Aqui também pode me falar de um grupo. Alguma situação do passado que retorna, mas retorna de uma forma mais madura, onde vocês possam estar vivendo essa dinâmica de uma outra forma, de uma forma mais consciente, tá? Só um pouquinho, gente, que eu tô intrigada com essa câmera. Exatamente. Então aqui pode falar de reencontros entre ex-parcerias que volta de uma forma diferente. Vocês se encontram mais maduros, mais experientes e conduzem essa dinâmica de uma outra forma. Aqui há desejo, atração, há felicidade, alegria, há uma energia mais leve de conduzir as coisas. Mas não é uma leveza de superficial, sabe? Tem um quê de estabilidade aqui. É como se um vínculo fosse importante realmente. Vocês estivessem carregando uma energia de 10 de ouros, né? De uma história aqui. Exatamente. Fica melhor essa energia aqui pra mim. Escorpião, isso foi conexão afetiva, julho de 2026. O que mais que eles precisam saber? O que mais que eles precisam saber? As de copas. Abrindo a leitura de vocês. Animais. Nossa Senhora. O diabo invertido. Uau. Fale mais. Uma só. Escorpião. 3 de ouros invertido. Verifica esse as de copas. Uma carta só. A morte. O diabo invertido. Uma só, tá? Pagem de copas invertido. 3 de ouros invertido. Pagem de paus invertido. Clarifica essas 6 cartas em uma só, por favor. Pedir mais uma clarificadora. Cavaleiro de ouros. Escorpião, o que a gente tá falando? As de espadas. Mais uma. Obrigada. O eremita. A gente tem muito forte aqui alguém tomando consciência do que sente por uma outra pessoa. Isso eu já falei desde o início da leitura, tá? Eu vou repetir novamente porque a gente tem esse as de copas que ele traz uma mudança aqui na vida dessa pessoa, tá? Eu vou falar essa pessoa porque a gente tem um eremita, ok? Então pode ser tanto uma mulher aqui como um homem. Então aqui nós temos um sentimento que ressurge ou que ressurge e muda todo um contexto interno de uma pessoa. Onde faz essa pessoa questionar
aonde ela está presa, limitada, tá? Porque a gente vem aqui com esse diabo invertido que me fala, mostra alguém aqui se libertando de situações, né? Ou pode ser que realmente de situações tóxicas que ela realmente vivencia na própria vida, que ela experiencia na própria vida, onde ela não percebia isso como algo mais, como é que eu posso falar, denso, né? E é como se essa percepção dela meio que limitasse ela de se aproximar realmente de você, de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais sincera. Exatamente. Exatamente. Aqui pode ter alguém percebendo que talvez em algum contexto com você, Scorpion, não tenha sido sincero realmente. Também. Aqui nós temos o 3 de ouros, que me fala que talvez de uma dificuldade de dar andamento nessa dinâmica, né, na vida prática, no dia a dia, né? Aqui tudo clarificado pelo Página de Paus me mostra aí dessa dificuldade mesmo de tomar uma iniciativa. Então aqui é como se alguém aqui reencontrasse alguém do passado, né? Onde esse sentimento, ele existe, ele não morreu, ele continua ali, ele existe, mas é como se ele começasse a se transmutar, a transformar essa pessoa por dentro. Então pode ser que eu tenho muito forte que duas energias, tá? De alguém ali que encontra uma pessoa, reencontra uma pessoa do passado, tá? Com esse julgamento aqui, e ambas as pessoas talvez não sejam mais como eram lá no passado, né? Então, ambas estão mais maduras, mais conscientes, né? Ou uma das pessoas envolvidas na conexão está diferente. Então, a pessoa percebe ali que ainda existe um sentimento, né? Existe ali, né, uma oportunidade de viver essa relação, mas é como se esse sentimento precisasse ser ressignificado e ele fosse mudando ali internamente. Eu tenho muito uma ideia aqui de espelho, né? Como se esse sentimento refletisse aqui na outra pessoa tudo o que ela talvez ali esteja presa, se sentindo limitada para viver essa história. Então a gente pode falar muito fortemente aqui de duas pessoas que se reencontram, onde uma está em uma outra fase da vida e a outra talvez ainda continue vivenciando, né, os mesmos padrões de relacionamento ou na mesma situação, onde essa pessoa percebe, nossa, eu sou assim, essa pessoa tá refletindo o oposto, né? A pessoa é totalmente diferente de mim, mas eu sou totalmente diferente dessa pessoa. Então eu estou me sentindo preso, limitado, eu não consigo me aproximar dessa pessoa, porque eu ainda estou me libertando de amarras, de processos, de crenças, de situações ou de relacionamentos, né? Que me impede de me aproximar dessa outra pessoa, né? Então é como se a pessoa estivesse realmente ali olhando para isso e analisando. A gente vem aqui com o Cavaleiro de Ouros, que me fala de um processo mais lento, né? De alguém que vai de uma forma mais cautelosa, né? Mais ponderada, porque conforme isso vai, esse sentimento ele vai se intensificando dentro dessa pessoa, mais clareza essa pessoa está tendo. É como se essa pessoa estivesse se acessando uma nova verdade dentro dela, né? E um sentimento que já existe, né? De uma conexão já existente, ok? E aqui a gente pode falar também de uma pessoa, né? Realmente que poderia estar dentro de uma relação, né? E percebe aí que um sentimento despertado aí para uma outra pessoa, né, ele vai se revelando aos poucos. Conforme mais a pessoa vai percebendo a intensidade desse sentimento, né, a profundidade desse sentimento, né, a relevância desse sentimento dentro dela, mais isso vai refletindo como um espelho, como se tudo reflete ali, por exemplo, meu Deus, eu sinto tudo isso por fulano, por fulana, né? Mas dentro da minha situação atual, eu não sinto tudo isso, ou em nenhum momento talvez eu tenha sentido tudo isso, nem quando começou o relacionamento, né? E aí a pessoa visse que ela está se sentindo presa, limitada, e a pessoa ali quer se aproximar, né? Da fulana que despertou o sentimento, mas não pode,
porque tá se libertando aos poucos aí dessa conexão. Aqui tem muito um desejo de iniciativa sendo travado, né? E essa iniciativa, porque a gente tem 2 páginas aqui invertido, né? Essa iniciativa aqui, ela me vem em 2 pontos, tá? Ou alguém que tá dentro de uma relação e vê aqui que já não dá mais para insistir, tá? Não dá mais e tá tentando se libertar dessa situação aos poucos, conforme mais consciência vai tendo desse sentimento que é despertado aqui por uma outra situação, né? Ou de alguém realmente que está tentando se conhecer, perceber essa nova realidade dentro de si, porque a gente tem muito forte com a eremita aqui, alguém olhando para dentro de si, sendo honesto consigo mesmo, consigo mesma primeiro, para depois tomar uma decisão referente ao que vai fazer, né? É como se alguém percebesse que está se sentindo presa dentro de uma situação, de um contexto atual e quisesse realmente, pelo menos por enquanto, né, tomar consciência realmente do que está acontecendo. Eu sinto alguém ali tendo um sentimento como farol. Tá vendo a eremita com esse farol aqui? Ele tem um farol ali na frente. Sabe esse as de copas aqui? Eu sinto que isso aqui é como se fosse um farol. Conforme isso vai iluminando partes dessa pessoa, e a pessoa vai tendo mais clareza do que está se passando por dentro dela. É como se um sentimento por alguém ou por alguma situação, por alguém, tá, gente? Como é uma leitura voltada a relacionamento afetivo, um sentimento por alguém, ele realmente fosse como uma luz, como uma lamparina que fosse ali iluminando todas as partes da pessoa que está se sentindo presa, amarrada, limitada para viver ali a própria vida, entendeu? E aí é como se essa pessoa quisesse ali, primeiro, deixa eu observar bem o que está acontecendo aqui, deixa eu ver, né, conforme esse processo vai desenvolvendo, para ser honesto comigo mesmo primeiro, ser honesta comigo mesma, para depois sim eu comunicar ali o que realmente eu quero fazer, né, perante essa situação. É interessante essa energia, eu sinto essa energia muito como espelho. A gente tem o fundo do deck aqui, a força que me fala desse controle dos instintos, né? É como se alguém quisesse se aproximar de alguém aqui, mas sabe conscientemente, né, que precisa se libertar primeiro de algumas situações. Exatamente. Primeiro eu preciso me libertar dessa situação que eu me encontro, para que depois eu possa sim, né, talvez tomar uma atitude, ter uma conversa mais sincera com essa pessoa, esclarecer realmente o que eu quero, o que eu não quero, né, deixar as coisas bem claras. Mas primeiro eu preciso me entender o que está acontecendo aqui comigo primeiro, né? Eu vou pegar aqui o Novo Oráculo dos Delfos, pra gente pegar e canalizar toda essa energia em uma só lâmina. O que a gente tá falando aqui pra Scorpion e sua conexão afetiva? Minha gata caiu ali da cama. Ai, pra quem já me acompanha aqui, já conhece a minha gata, né, gente? Ela caiu ali da cama, ela foi virar assim, com as patas, caiu com as 4 patas, assim. Mas ela tá bem. Ela tá bem, tá? Vamos lá. Do que a gente tá falando aqui pra Scorpio e sua conexão afetiva? É bem intensa essa leitura, essa energia. Bem intensa mesmo. E aqui é como se alguém visse em outra pessoa ali tudo que não tem, tudo que não vivencia no momento atual na própria realidade, né? Quando eu tô com fulano, quando eu tô com fulana, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, rola química, rola atração, rola desejo, rola felicidade, rola risadas, alegrias, momentos leves. É como se tudo ficasse perfeito, né? Tem muito uma energia aqui de encaixe, de encaixe perfeito aqui, de uma situação. Agora, quando eu tô sozinho, quando eu tô sozinha, né? Ou em outra dinâmica, né, na verdade, porque quando tô sozinha, tem que ficar bem sozinho também, né, gente, pelo amor de Deus. Mas quando eu tô numa outra dinâmica, eu me sinto limitado, eu me sinto presa, eu me sinto, parece que tá faltando alguma coisa. Aqui tem muito uma ideia de algo que reflete muito aonde as amarras de outra pessoa, aonde a outra pessoa se sente presa, onde a outra pessoa tá amordaçada, sabe? Tem um sentimento aqui que tá mudando alguém aqui por dentro, tá fazendo alguém perceber aonde a pessoa se sente limitada, aonde a pessoa se sente amarrada, né? Ó, não, filha, não. Ai, só um pouquinho, gente.
Ó, falei da Valen, ó, tá aqui. Clarifica toda essa energia em uma só. Escorpio, sua conexão afetiva. Uma só. Seja claro e específico, tá? Pra gente finalizar essa energia. Pessoal, se inscreva no canal, já deixa seu curtir no vídeo, seu comentário carinhoso e bora que bora. Uma energia, Scorpion. Nossa. Muita coisa. Uma energia. A responsabilidade, Aqui alguém... A carta da responsabilidade, ela traz um peso, né? Fundo do deck, a reconciliação. Então a gente pode falar sim de alguém aqui do passado que volta para a energia de vocês, ou vocês que voltam para a energia de alguém do passado, mas em outro formato, né? Como se a pessoa percebesse, não, a dinâmica, a pessoa que eu gosto, ela tá diferente, não dá mais para funcionar como funcionava no passado, a nossa relação, eu preciso mudar, eu tenho que ver onde eu preciso ajustar, onde eu preciso equilibrar essas situações para que eu possa me aproximar do escorpiano, da escorpiana novamente, mas primeiro eu preciso entender o que está acontecendo aqui internamente para que eu possa realmente me aproximar dessa pessoa, né? Tem muito isso, e a questão da responsabilidade aqui fala muito sobre isso, dessa questão de se entender primeiramente, né? De entender o que está acontecendo aqui, onde a pessoa tem limitações mesmo, onde a pessoa precisa realmente ali, né? Resignificar, mudar ali internamente para que ela possa se aproximar dessa pessoa novamente com mais sinceridade, com mais clareza, com mais responsabilidade dentro dessa dinâmica, tá? E aqui pode me falar assim de uma outra pessoa, de uma outra situação, onde alguém aqui pode estar dentro de uma dinâmica afetiva, né? Como eu sempre falo, né? Quando fala de triangulação, e se envolve ali, realmente começa a despertar um sentimento por outra pessoa, e esse sentimento vai mostrando ali todas as amarras onde essa pessoa antes não via, que ela estava se sentindo presa, onde ela estava se sentindo limitada, aonde havia ali densidades, né? Aonde via ali partes dela aonde ela não conseguia observar, né? Então traz essa questão da responsabilidade. Primeiro deixa eu me autoconhecer, primeiro deixa eu me conhecer aqui, ver o que está acontecendo internamente, né? Para depois sim eu ver o que eu vou fazer perante essa situação, tá? E a reconciliação aqui me vem nessa questão, sim, de fazer as pazes ali com alguém, de realmente, né, abrir a oportunidade ali de estar se desenvolvendo uma dinâmica com outra pessoa, né? E aqui a reconciliação também me fala de uma situação também muito específica de alguém se reconciliando consigo mesmo, né? Consigo mesma, né? Peraí, eu pensava que eu agia dessa forma, que eu sou dessa forma, que a minha forma de amar é dessa forma, né? Mas a pessoa aqui, um sentimento externo, né, para outra situação, tá fazendo essa pessoa perceber, não, peraí, essa forma não é bem a forma que tu ama, ou a forma que é a forma padrão para amar, etc e tal. É como se essa pessoa estivesse resignificando aqui o que é sentimento, o que é se sentir bem, o que é estar bem consigo mesmo. Então é alguém que começa a ter clareza, né, de um sentimento que ele vai se tornando cada vez mais forte, mais intenso, entendendo a profundidade disso dentro de si, né? E mesmo assim, fala-se de uma reconciliação consigo mesmo. Primeiro, deixa eu me organizar aqui comigo mesmo, para depois sim eu ver o que eu vou fazer perante essa situação. Se envolve uma pessoa, demonstrar claramente ali com a pessoa, olha, é isso que eu quero, é isso que eu não quero pra minha vida a partir de hoje. Se envolve uma terceira pessoa, né? Ah, beleza, eu vou ver o que eu vou fazer né? Eu vou conversar com essa pessoa, vou ver o que vai dar pra fazer, se é ponderar, se a gente vai ficar junto, se a gente não vai ficar junto. Então, basicamente tem isso, né? E se for ali duas pessoas que já estão juntas, que se reencontram depois de muito tempo, pode ser a situação de realmente dessas pessoas, né? Se reconciliarem, né? De fato, eu vou ver aqui o que eu posso fazer internamente, o que dá pra fazer, né? Me reequilibrar internamente, né? Colocar luz ali nas minhas sombras, onde eu não conseguia enxergar os pontos que eu não conseguia enxergar, ver o que eu posso fazer para tentar realmente me reconciliar com essa pessoa de uma forma mais honesta, mais sincera. Mas antes disso eu preciso ser sincero, ser honesta comigo mesma, tá? Comigo mesmo.
Beijo, gente. Falei bastante. Até o próximo vídeo. Tchau.